Graça e paz, amados. Hoje faz 7 dias que a minha irmã gêmeas, Tereza, foi sepultada. Ela morreu, foi recolhida pelo nosso Deus. E hoje ela desfruta da casa do Pai, da glória de Deus. E eu quero compartilhar com vocês um áudio das últimas palavras que ela deixou aqui, e nós temos guardado em nosso coração o ensinamento dela, a fé que ela tinha no coração e a palavra profética, sempre palavras abençoadoras. E eu quero que você receba isso em seu coração e participe. Tome posse disso, porque a bênção do Senhor está liberada em porção dobrada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz. Desde ontem que eu estou com um versículo na minha memória, e eu gostaria de compartilhar com vocês que através desse versículo que está na minha memória, veio vários versículos. Então eu quero que vocês tenham sempre na memória de vocês o que dá esperança, o que dá alegria. Então, é esse o versículo. Trazei à memória o que nos dá esperança, o que nos dá alegria. E o que nos dá alegria são as promessas de Deus, que se cumprem dia após dia, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque tudo posso naquele que me fortalece. E agindo o Senhor em todas as áreas da nossa vida, da nossa saúde, do nosso casamento, dos filhos, agindo o Senhor, quem impedirá? Porque o Senhor é a nossa esperança, que se renova a cada manhã. Deuteronômio 28 fala de várias promessas maravilhosas que nós devemos ter na memória. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, irmãos, família, todas as promessas nos alcançarão. É não abrir mão daí. Esquece o passado, esquece tudo que nós enfrentamos no passado. Só use para testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Mas tome posse das promessas de hoje para nós, para cada manhã, porque eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que lindo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores. Traga na sua memória o que te dá alegria, o que te dá esperança. Em nome de Jesus, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos na paz de Cristo. O livro de 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. E fala sobre o profeta Eliseu. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás
rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Amados, eu quero aqui compartilhar com vocês sobre homens e mulheres que tiveram experiências muito fortes com o Senhor, com Deus, desfrutaram das maravilhas de Deus, puderam presenciar coisas gloriosas, poderosas que o Senhor realizou através da vida deles e da palavra deles. Esses homens e mulheres deixaram registrado aquilo que eles vivenciaram, e a palavra deles, ungida, tem ecoado até os dias de hoje, porque nós estamos aqui fazendo menção da vida deste homem, desse profeta Eliseu, e as palavras dele têm nos abençoado. Mas é importante você atentar para uma coisa: ele estava doente e essa doença o levou à morte. Ele então chama Jeoás, o rei de Israel, porque ele queria ainda liberar uma palavra profética, uma palavra da parte de Deus, da qual ele queria deixar para abençoar o povo de Israel. Então aqui ele dá uma instrução ao rei, pedindo ao rei que trouxesse arco e algumas flechas. E o rei obedeceu e prontamente buscou o arco e as flechas. E Eliseu então dá uma instrução, que ele abrisse a janela e atirasse essas flechas para o oriente, em direção ao leste. E assim o rei o fez. E amados, quando o rei então atira essa flecha, o profeta Eliseu, ele libera uma palavra de unção, uma palavra de autoridade, e ele diz: esta é a flecha da vitória de Iavé. Glória a Deus. E essa flecha, irmãos, foi atirada, e então houve mais uma instrução, da qual Eliseu pediu que o rei batesse sobre as flechas, fincando ela mais profundo sobre a terra. E o rei então, ele fez, por 3 vezes ele bateu sobre as flechas. E o homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra o rei e exclamou: era preciso dar 5 ou 6 golpes. Desse modo, iria derrotar a Síria e arrasaria por completo os inimigos. Todavia, agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Amados, Israel sempre teve o cuidado de Deus e sempre foi vencendo os inimigos, como vence até hoje. Mas eu quero aqui deixar para você que o profeta Eliseu era um homem de Deus, um homem tão de Deus, que havia unção em suas palavras, havia unção até em seus ossos, até como morto, ainda já morto, havia unção, havia liberação, havia poder na vida, até nos ossos de Eliseu. Então aqui, eu quero ler aqui para vocês: passado esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas
Glória a Deus. Costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Glória a Deus. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. É assim que é a vida de um homem, de uma mulher de Deus. Quem está verdadeiramente consagrado, está em comunhão com Deus, tem não somente em suas palavras a unção. A unção está nas palavras, está na vida e está até nos ossos. Sim, existe uma unção de Deus. E o que nós vamos tirar nesta noite, nesta palavra, é a importância de nós termos essa vivência, essa comunhão com Deus, e que as nossas palavras possam ecoar no coração de todos, na vida de todos, e que nós possamos deixar um legado. E eu também quero dizer a você que no livro de Atos dos Apóstolos, são atos dos apóstolos, de homens que viveram com Jesus e tiveram uma forte comunhão com Deus através de Jesus. Eles aprenderam, eles vivenciaram, eles tiveram a unção que o Senhor Jesus liberou para eles, e eles então passaram a ensinar, passaram a demonstrar o poder que havia neles. E o livro de Atos, ele não se fechou, ele não encerrou. Esse Atos dos Apóstolos continua em nós, através de nós. Atos dos discípulos do Senhor Jesus. E todos nós devemos ter uma vida de comunhão, uma vida de consagração ao Senhor, para que o Senhor possa operar através das nossas vidas. Então, queridos, assim como esse rei, procurando Eliseu, um profeta, um ungido de Deus, e recebeu instrução, ele perseverou, ele agiu conforme a palavra de Eliseu, desse homem de Deus. Ele venceu e ele continuou tendo experiências com o Senhor. Assim, nós também, nós devemos crer na palavra de Deus, crer na palavra dos profetas, pastores, evangelistas, missionários. Nós devemos crer, porque a palavra é poderosa e todo aquele que crê alcança a vitória. Amém? E sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe.